Agora vamos falar sobre as negativas, tá? Como que a gente faz as negações no inglês? Se você assistiu os outros vídeos e eles estão numa sequência lógica, vai ficar bem fácil de entender como é que a gente faz as negações em inglês. Eu dividi basicamente no mesmo formato do estudo dos tempos verbais que a gente estudou nos vídeos anteriores, só que agora eu botei numa ordem mais fácil, do mais fácil para o mais complexo, tá bom? A ideia aqui é negar da forma mais simples possível. Para isso, o inglês ele tem uma regrinha bem simples. A gente vai colocar um not depois do primeiro verbo auxiliar. Como assim? A gente vai ter o sujeito, o verbo auxiliar, que não é o verbo que está fazendo a ação principal da frase, e depois a gente vai colocar o not, tá bom? É bem simples. Vamos ver com o exemplo. Vamos começar com o continuous. O presente continuous. A gente vai colocar o not após o verbo to be, que é o caso, o verbo auxiliar nesse tempo verbal. Por exemplo, I am studying. A negativa ficaria I am not studying. Eu só coloquei not depois do am. Seria eu estou estudando no verbo to be. Beleza? Outro exemplo. He is running. He is not running. Então, o is é o verbo to be e eu coloquei o not depois. Perceba que o is not pode ser contraído para isn't. De uma forma geral, ele tem várias contrações nas negações em inglês. E você só pega o seu verbo auxiliar, bota um N no final, apóstrofo e um T. Você matou 99% das charadas, das contrações, das negações em inglês. Vamos ver agora como é que fica o past continuous. He was cooking. Lembra que a gente usa o verbo no passado, né? Já que é o past continuous. E esse é o nosso verbo auxiliar, o was. E a gente só coloca o not depois. He was not cooking. E a gente, seguindo aquela lógica das contrações, faz o wasn't. Lembra? Outro exemplo. They were waiting. E a gente pode colocar só de novo o not depois do verbo auxiliar. They were not waiting. Tá bom? De forma bem simplificada, você pode colocar como a terceira palavra da frase sendo not, só para fazer uma negativa. Mas não aplique essa regra 100% das vezes. Tá bom? E o were not também pode ser contraído para weren't. Ok? Future continuous. Aqui é importante que a gente volte a lembrar da regrinha da negação em inglês. O not vem depois do primeiro verbo auxiliar. Nesse caso, o future continuous usa o will, além de outro verbo auxiliar. Então vai ter they will be flying tomorrow. Então a gente vai colocar após o primeiro, que seria o will. E aí fica they will not be flying tomorrow. O will not também pode ser contraído e a gente usa a mesma ideia das outras contrações. E a gente vai falar won't. Ou agora para os perfects, a gente usa o verbo auxiliar have e has. Aqui a lógica segue a mesma. Eu estou usando os mesmos exemplos das aulas anteriores, só que agora nas negações. Então, para a gente ficar mais situado e para a gente entender melhor os exemplos. Vamos ver o present perfect. Police have arrested two men. E a gente bota o not depois. Então, police have not arrested two men. Posso contrair? Posso contrair também. É o haven't. Aí a gente segue a mesma lógica das outras contrações. Lembrando que o she, it, a gente usa o verbo auxiliar has. Então, she has gone. She has not gone. Ou he hasn't. Também dá para contrair. Past perfect, a ideia vai ser a mesma. The train had left. Que no passado a gente usa had para todo mundo. The train had not left. Ou hadn't. Perfeito. E future perfect vai usar a mesma lógica que a gente usou lá pro future continuous. E a gente usa o will. E a gente coloca o not depois dele. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. I will have finished my homework. I will not have finished my homework. Só colocar o not depois do will.
Agora vamos para os perfect continuous. A mesma coisa, a gente vai botar um not, só que depois do primeiro auxiliar. Só que a gente tem que lembrar que no perfect continuous a gente usava o had been ou have been, tá bom? E aqui a lógica vai ser a mesma. Então, depois do had ou have, a gente vai colocar um not. Por exemplo, no past perfect continuous, he had been running. A negativa ficaria he had not been running. Ok? No present perfect continuous, I have been working, I have not been working. Bem simples. Agora, meio contraintuitivamente, a gente vai usar. A gente vai aprender o simple. Só que o simple é o menos simples de todos. E aqui que a gente entra no nosso primeiro contato com o do, o does e o did. Esse seria o verbo fazer. Lembrando que o do, nesse caso, a gente vai usar para os sujeitos I, you, we e they. E o does é o he, she, it e o did para todos. Por que que eu tenho que usar esses verbos auxiliares quando eu vou fazer uma negação em inglês? Porque o simple, ele não costuma utilizar verbos auxiliares. E a regra do inglês, como a gente disse lá no começo, exige que o meu not venha depois de um verbo auxiliar. Lembra como a gente estava fazendo antes, tá bom? Como uma terceira palavrinha, entre muitas outras. Então vamos pensar, como é que ficaria o present? Sim, a afirmativa ficaria I run every day. Eu corro todo dia. Só que eu não tenho um verbo auxiliar entre o I e o run. Então eu boto o do, que seria fazer. Como se fosse uma redundância, mas só para me possibilitar colocar o not depois do do. Então ficaria I do not ou I don't run every day, seguindo a mesma regra de pontuação dos outros. Só para ver um exemplo que a gente usa o does, a gente teria she likes coffee. Ou, na negativa, she does not like coffee. She doesn't like coffee. Ok? E no past simple, o auxiliar vai ser sempre o did. Assim como o had era no outro, aqui a gente vai usar sempre o did, para independente do sujeito. Por exemplo, I went to Paris. Eu fui a Paris. Como é que eu devo negar isso? I did not go to Paris. Perceba que o went é a forma do passado do verbo go. Só que ela é um verbo irregular. O que isso significa? Que a estrutura da palavra se modifica muito a depender do tempo. Ok? Quando eu uso o did, o do e o the, o verbo ele volta para a forma mais básica que tem, para a forma base dele. Por isso que não é I did not went to Paris, é I did not go, ou I didn't go to Paris. Entendeu? Você vai fazer isso para sempre. Sempre o do, does e o did. Você vai usar o verbo na sua forma mais simples possível. Como nesse caso ficaria assim numa tradução literal, eu não fiz ir a Paris, em vez de eu não fui a Paris. Entendeu? Essa aqui é a ideia. Agora no future simple, a gente usa o will. E aí fica a mesma coisa. I will answer, I will not, ou I won't, I will, won't, I won't, eu shall. Ok? O going to seria it is going to rain. Por exemplo, é para aquele para previsões, lembra? E aqui a gente vai o it's going to rain e it's not ou isn't going to rain. Então o not vai vir antes do going to. Beleza? É bem simples, é bem básico. E a ideia é essa. Então, o negócio é praticar bastante, exercitar bastante. Eu vou deixar uma lista de exercícios relativas a os tempos verbais nas afirmativas, como a gente fez antes, misturado com os das negativas, para a gente ir praticando o que veio antes com o que veio depois. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.